Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Dai Fernandes, sou autora de fantasia. Sejam muito bem-vindos ao canal. Ativem as notificações aí para não perder nenhum vídeo, se é a sua primeira vez aqui. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as metas e quando elas se tornam as nossas inimigas, para que isso não aconteça em 2021 e a gente consiga alcançar aí coisas boas e conquistas de uma forma muito mais saudável e satisfatória, tanto na escrita, na leitura, em qualquer área que você tiver. Uma coisa muito legal que esse clima de fim de ano, começo de ano traz para nós, pelo menos para mim, é justamente aquele momento de reavaliação, o que eu consegui realizar, o que não consegui e as coisas que vão ficar para o próximo ano, o que eu planejo, né? Então isso é uma fase que eu gosto muito, uma coisa que me deixa assim bem animada, mas que acontece algumas vezes que isso meio que frustra a gente se em determinados momentos a gente não se vigiar para que ao invés de serem boas elas se tornam negativas. Então meio que elas viram assim umas vilãs na nossa vida, ou se tornam grandes inimigas. A gente acaba sofrendo muitas vezes para se obrigar a alcançar aquela meta ali de qualquer jeito, e isso não é legal. Então, uma coisa que a gente precisa observar quando a gente vai colocar qualquer meta na nossa vida, seja de ler mais, de escrever um livro, de, sei lá, maratonar uma série, qualquer coisa que você tenha aí na sua lista, mas que seja uma coisa, gente, alcançável. Porque era uma mania que eu tinha e ainda é difícil, às vezes eu me pego assim, querendo umas coisas que assim, não é que são coisas impossíveis de jeito nenhum, né? Mas às vezes é uma coisa que depende de você alcançar outras metas pequenas até você chegar naquela meta maior. Então, por exemplo, publicar um livro. Eu quero publicar um livro em 2021. Então, coloque, ao invés de você colocar só essa meta enorme, que é publicar um livro, que não é fácil, que depende de várias outras coisas. Então, crie metas pequenas antes dessa. Por exemplo, antes de você publicar, você precisa escrever o seu livro, você já tem ele escrito, né? Você tem etapas aí para você ir caminhando degrau a degrau até você chegar nessa grande meta maior. E isso é uma coisa que eu aprendi que até dá mais motivação pra gente continuar, sabe? Porque parece que quando a gente coloca uma meta muito lá em cima, às vezes a gente tá num momento que não é tão legal, assim, um pouco mais desanimado, e a gente olha para aquela meta e pensa, cara, eu nunca vou conseguir alcançar isso aqui, onde é que eu tava com a cabeça, sabe? Então, assim, ao invés de ela nos impulsionar, ela começa a esmagar ali aquela expectativa, aquele sonho que a gente tinha de realizar. Então, vamos trabalhar com metas alcançáveis e não só aquelas metas grandiosas, mas também vamos dar uma quebrada aí, né? Nesses pequenos passos que a gente precisa antes de chegar nessas outras. Isso é uma dica muito legal e eu também tô colocando em prática, porque não é uma coisa que a gente consegue mudar assim do dia pra noite, mas a gente pode tentar fazer isso junto e eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Outra coisa pra gente pensar a respeito das metas assim, que mesmo que essa meta não seja atingida, né, naquele ano, naquele mês, naquele dia, sei lá, isso não quer dizer que as outras coisas que você conseguiu naquele ano não tenham valor, porque isso é uma coisa meio perigosa também quando a gente trabalha com metas, que é tipo lá, sei lá, eu tenho 10 coisas que eu quero fazer ali na minha lista de metas para 2021 e todas as outras coisas que eu consegui, mas que não estão naquela lista, sim, eu só consigo olhar para aquilo e isso não é legal, gente. Então, na hora que você for fazer as suas metas, a sua lista de metas, eu costumo sempre fazer assim, uma página, né, no meu caderno, você pode fazer na sua agenda e o que você tiver, faz uma lista de metas, mas faz também do lado ou sei lá, em algum lugar que você veja uma lista de conquistas
sabe? Conquistas que não estavam ali naquele planejado que você queria muito, mas que elas vieram e que você conquistou, e que são coisas de repente que às vezes você nem esperava e alcançou esses objetivos, porque isso vai ajudar justamente na hora que a gente olhar para aquelas metas e, sei lá, se a gente não conseguiu bater a maioria delas, opa, mas peraí, eu consegui muitas outras conquistas aqui, né? Então isso alimenta essa motivação também pra gente continuar e lembrar que não é só aquilo que a gente tinha planejado que deu certo ou que deu errado, que outras coisas também aconteceram e foram boas, foram proveitosas. Isso é uma coisa que ajuda muito. Outra coisa que a gente precisa ficar assim, muito, muito atento é essa coisa da meta não atingida, no sentido assim, se eu não conseguir alcançar aquela meta, eu sou um fracasso. Esse tipo de pensamento, ele nos joga lá no chão, gente. Então assim, eu fiz uma lista de leituras de 10 livros, eu quero ler, sei lá, 50 livros no ano, eu quero escrever 2 livros no ano, e aí de repente se chega lá no final e eu não consegui essa meta, vem aquela sensação de fracasso, aquela sensação de não ser capaz, de ser inútil. Isso não quer dizer que uma coisa tem a ver com a outra, a gente precisa sempre ficar muito atento a esse tipo de coisa, porque nem tudo vai acontecer no tempo que a gente quer, no tempo que a gente planejou. Às vezes depende de pessoas, depende de situações. 2020 veio para nos provar isso, nos provar que às vezes a gente tem surpresas que não são boas e que a gente precisa se adaptar a elas de uma forma ou de outra, e que não necessariamente quer dizer que a gente seja um fracasso, que a gente não tenha nenhuma forma de aproveitar ou de continuar, nem que seja de uma forma um pouco menor ou mais simples, fazendo aquilo que a gente gosta. É claro que a gente fica chateado porque, enfim, não tem como não ficar, a gente fica triste, tudo isso é natural. O que não é legal é a gente ficar ligando esse fato direto, né, com essa coisa da inutilidade e do fracasso. Fracasso não quer dizer que a gente não vai ter sucessos na vida, que a gente não vale, que o nosso trabalho é ruim, nada disso. Inclusive, a gente vai ter um vídeo só falando sobre fracassos e sucessos aqui no canal também. E por fim, vamos lembrar, gente, que nem só de metas a gente vive a nossa vida. Claro, é muito legal colocar e planejar os objetivos que a gente quer, colocar no papel. É muito legal quando essas coisas dão certo, quando a gente realiza isso, mas nem só de metas a gente se move. Então vamos aproveitar também as outras coisas, os outros momentos que acontecem justamente não planejados. Não necessariamente aquilo que que não saiu como você esperava, mas que não quer dizer que deu errado. Isso é importantíssimo, tá? Não esqueçam de, sabe, viver o momento com pessoas que você gosta, com pessoas que te fazem bem. Aproveite aquilo que veio, sabe? É igual quando você vê, sei lá, uma estrela cadente passando e você tá ali naquela hora, naquele momento exato para testemunhar aquilo. É como se fosse assim, as pequenas magias que eu sempre digo assim, do dia a dia. São coisas que a gente não controla, que a gente não tem esse planejamento, mas que são tão incríveis e que causam coisas muito, sensações muito boas, muito gostosas pra gente levar pra nossa vida inteira. Se você for se reinventar, se você for reanalisar alguma coisa da sua vida, se você buscar por mudanças, lembre-se, né, de ir fazendo esse passo a passo, de que as coisas não necessariamente acontecem nesses tempos planejados, mas que nem por isso não quer dizer que a gente não esteja avançando na vida, que a gente não esteja aprendendo coisas novas. Então é isso, eu espero que todos tenham um ótimo ano novo, que a gente consiga passar por as coisas
que não foram tão boas em 2020, que a gente possa superar e recomeçar de alguma maneira, cada um na sua forma, tá bom? Então eu deixo aqui pra vocês o meu super abraço, um beijo e até o próximo vídeo.